Bom dia a todos. Bom dia aos colegas que nos acompanham pela transmissão, né? Quero agradecer aos organizadores aqui do evento, a Josiane, né, do Museu Emílio Ribas, a equipe do Arquivo do Estado, que tem feito um trabalho brilhante. Sou pesquisador do Museu Histórico da Faculdade de Medicina da USP, e nós temos um centro de documentação, e a gente sabe o desafio que é preservar, catalogar e disponibilizar todo esse conjunto documental. Então, o trabalho que vocês fazem é uma referência para nós. Então, agradeço, né, e parabenizo pelo trabalho que vocês têm feito. Só registrar que o professor André Mota, que é o coordenador do museu, que estaria aqui também presente nessa mesa, ele não pôde vir hoje, teve um reagendamento de uma banca de um dos seus orientandos, então por isso não pôde vir, mas de alguma forma incorporei aqui na apresentação aquilo que ele traria na sua fala também. Bom, um pouco antes de entrar no trabalho propriamente dito, um pouco contar a trajetória dele, né, do que se trata. O que eu vou apresentar aqui é, de alguma forma, em alguma medida, parte dos resultados do trabalho de mestrado que fiz no Departamento de História Social da USP, né, sob orientação da professora Maria Amélia Dantes. E o principal objetivo era tentar compreender como se desenvolveram e do que se tratavam as chamadas terapias de choque, né, das quais a gente vai detalhar aqui ao longo dessa apresentação. Ao longo daquela pesquisa, nós fomos percebendo as contradições que estavam presentes entre aquilo que era publicado nas revistas científicas e como essas terapias eram descritas nos prontuários médicos, né? Então, nessa apresentação de hoje, eu gostaria de ressaltar, vou, obviamente, falar um pouquinho sobre as técnicas, né, terapêuticas, mas um pouco dimensionar a questão social, né, que estava por trás dessas técnicas. Então, muito menos uma história das ciências, da técnica, e muito mais a história social que permeou o desenvolvimento dessas terapias. Então, vamos... Vamos lá. Hoje será inaugurada, né, a exposição com as obras artísticas produzidas pelos pacientes que foram internados lá no Hospital do Juqueri. Mas eu acho interessante, o que eu gostaria de mostrar ao longo dessa apresentação, o contexto histórico do Hospital do Juqueri naquele momento, né? A minha pesquisa teve como recorte temporal 1923 até 1937, que foi o período que quem foi o diretor do Hospital do Juqueri foi o psiquiatra Antônio Carlos Pacheco e Silva, né? E por que foi feito esse recorte em relação a essas terapêuticas, né? Porque fui percebendo ao longo da pesquisa que quem introduziu, aqui em São Paulo, todas essas técnicas que a gente vai apresentar aqui hoje foi o Pacheco e Silva, né? Então, fizemos o recorte, a gestão dele à frente do Hospital do Juqueri, que significou uma mudança grande, né, em relação àquilo que era praticado durante a gestão do Franco da Rocha, que ainda era herdeiro do alienismo francês, né? Então, a chegada do Pacheco e Silva ao Juqueri significou uma mudança drástica, né, na forma de atendimento aos pacientes e a abordagem da psiquiatria aqui em São Paulo. O Pacheco e Silva, como a gente vai ver, foi uma figura de bastante destaque na psiquiatria paulista. Então, no mestrado, eu pesquisei essas técnicas terapêuticas, né? E agora, ao longo da pesquisa de doutorado, sob orientação do professor André Mota, né, é um mergulho biográfico na figura do Pacheco e Silva, né? A gente já vai falar um pouquinho mais dele. Então, um pouco dos objetivos, aquilo que a gente vai trazer aqui nessa fala de hoje. Então, a ideia é tentar observar as rupturas e permanências das abordagens científicas e das dimensões ideológicas que fundamentaram a aplicação das tais terapias de choque nos pacientes internados lá no Juqueri. Então, verificar, tanto do ponto de vista científico, o que permaneceu e o que houve de mudança em relação aos dias atuais, quanto a ideologia que está por trás da internação de determinados pacientes e a aplicação dessas técnicas terapêuticas. A ideia da pesquisa é perceber as contradições entre os relatos dos prontuários médicos e as descrições nas revistas científicas, né? Então, foram analisados diversos periódicos científicos produzidos lá entre as décadas de 20 e 30,
feitos pelos médicos, né, as publicações científicas dos médicos do Juqueri, e, ao paralelo disso, a análise dos prontuários médicos de todos os pacientes que foram internados nesse período. E aí, obviamente, tem contradições evidentes que a gente vai apresentar aqui. E também analisar as dimensões sociais e políticas que permearam a psiquiatria aqui de São Paulo na formulação de diagnósticos e políticas de saúde nas propostas terapêuticas. Estou destacando aqui a psiquiatria de São Paulo porque me parece que há uma singularidade daquilo que foi praticado aqui no estado de São Paulo, especialmente no Hospital do Juqueri, em relação aos outros hospitais. A princípio, que poderíamos... O microfone está funcionando bem? A princípio, toda a questão do organicismo, como a gente vai percebendo aqui... enfim, mas vamos chegar a isso já. Falar rapidamente sobre o Hospital do Juqueri, foi inaugurado pelo Franco da Rocha, né, como já foi dito aqui, ainda como nome de Hospício do Juqueri, né, inaugurado em 1898, ainda muito influenciado pelo alienismo francês, né, vindo da tradição, especialmente de Pinel, enfim, e todo o conjunto arquitetônico pelo Ramos de Azevedo. A ideia ainda do local, a escolha do local para a construção do hospital, era a ideia do perto mais longe, né? Anteriormente, aqui em São Paulo, a gente tinha a colônia de alienados, né? Que era na ladeira Tabatinguera. E aí, quando foi feito todo o projeto de construção de um hospital psiquiátrico, Franco da Rocha escolheu a dedo a região geográfica do estado para construir o hospital. Então, afastado, em alguma medida, da capital, né? Mas ligado a ela através da linha ferroviária, né? A linha famosa Santos-Jundiaí. Uma das estações era a estação Juqueri, por isso o nome do hospital, né? Então havia essa conexão com a capital, mas era uma região relativamente afastada dela, né? Do ponto de vista terapêutico, o que se praticou nos primeiros anos do Juqueri era o que era chamado de tratamento moral, né? A readequação a moral do paciente através do trabalho, especialmente, né? De tentar recolocá-lo dentro do papel social a que era designado ao homem ou à mulher, né? Então, daí a construção das colônias agrícolas, né? Nesse primeiro momento do Juqueri, e o que a gente pode chamar de tratamentos mais físicos. Então, a contenção, o uso de capacete de gelo, banho quente, banho frio, e por aí vai, né? Então, tratamentos que não eram exatamente indicados para determinados quadros diagnósticos, mas que eram voltados para contenção, enfim, né? Aqui uma fotografia, uma vista aérea do complexo do Juqueri, da década de 40, né? Com campo de futebol, já as colônias construídas ali ao fundo, enfim. E agora, falar um pouco sobre o Pacheco e Silva, que foi, como disse a vocês, a figura que trouxe essas técnicas aqui para São Paulo. O Pacheco e Silva, ele vem da alta elite paulista, né? Toda a família dele vem da herança da cafeicultura, nasce aqui em São Paulo, dentro da sua família, políticos importantes, um deles, o embaixador do Brasil na França, o Gabriel Pisa, o senador Lacerda Franco, todos eles faziam parte da família Pacheco e Silva. O Pacheco e Silva inicia a formação acadêmica dele na USPinha, antiga USPinha, a primeira universidade de São Paulo, que inclusive o conjunto está aqui, né, no Arquivo do Estado, fez parte da pesquisa aqui também, e terminou a graduação dele na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Assim que se formou em medicina, partiu para a Europa, onde se especializou em neuropsiquiatria, e foi fortemente formado, influenciado pelas teorias organicistas, que estavam já em voga, né? Então, ele se especializa em anatomia patológica, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre a importância da anatomia patológica nesse momento da psiquiatria. Ele se especializa na leitura laboratorial, né, de peças anatômicas do cérebro, tentando encontrar possíveis lesões e malformações cerebrais, né? Quando volta ao Brasil, no final de 1920, vai ao Juqueri, com uma carta de Pierre Marie, né, com quem ele fez estágio lá na França, apresenta ao Franco da Rocha e é contratado para dirigir o recém-criado laboratório de anatomia patológica lá do hospital, quando ele tinha apenas
23 anos, 22 para 23 anos, ainda muito jovem. Em 1923, Franco da Rocha, já idoso e com alguns problemas de saúde, decide pela aposentadoria, deixa a direção do Hospital do Juqueri e nomeia, para surpresa de todos os outros psiquiatras que já estavam há muito tempo no Juqueri, nomeia o Pacheco e Silva como seu sucessor, porque via nele, né, como um jovem, alguém que poderia levar o Juqueri adiante por muitos anos e que estava em sintonia com as discussões psiquiátricas que eram feitas na época, né? Então nomeia ele como seu sucessor em 1923 e ele fica na direção do Juqueri até 1937. O Pacheco e Silva, em alguma medida, deu o tom do que foi praticado na psiquiatria aqui em São Paulo por muito tempo, em certa medida, das grandes instituições até hoje. Porque foi professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? Foi o primeiro catedrático de clínica psiquiátrica, então formando gerações de psiquiatras. Também da Escola Paulista de Medicina, que hoje faz parte da Unifesp. Foi professor da Faculdade de Direito da USP e da Fundação Escola de Sociologia e Política. Foi o fundador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, né? E do ponto de vista da sua atuação política, que foi larga, né? Foi bastante ampla, ele foi deputado constituinte em 1934, eleito pela bancada, né? Pelos industriais paulistas. Foi presidente, já nos anos 70, da Liga Anticomunista Internacional. Então, toda a trajetória política de Pacheco e Silva foi vinculado aos setores mais conservadores e autoritários, né, do espectro político aqui de São Paulo. Foi um dos diretores, né, do MMDC na Guerra de 32 e um dos grandes articuladores entre os setores industriais, entre os médicos e os militares do golpe de 1964. Pacheco e Silva era militar, formado pela Escola Superior de Guerra, também ministrando vários cursos ali. Então, por que eu estou ressaltando um pouco essa questão biográfica dele? Porque ele, como diretor do Hospital do Juqueri, né, diretor científico daquilo que era analisado, estudado e praticado naquela instituição, em alguma medida deu o tom daquilo que foi feito, introduzindo essas técnicas terapêuticas que nós vamos falar aqui. Bom, falando aqui dessa psiquiatria de São Paulo, entre os anos 20, 30, chegando até os anos 40, com muita força. Haviam dois pilares que fundamentavam essa prática psiquiátrica aqui, que é a dimensão da eugenia e do organicismo. Nesses dois pilares é que a psiquiatria se desenvolveu nesse período e se praticou. Do ponto de vista da eugenia, alguns tópicos apareciam nas publicações desses médicos, desses pesquisadores, entre elas, a defesa da raça, né, a partir de tais medidas, né, o exame pré-nupcial, então os casais deveriam, antes de ter o matrimônio, deveriam passar pelos médicos e ver se a sua genética era compatível, para não ter uma geração degenerada, né? Isso eram tudo propostas que apareciam através de alguns desses médicos e com muita força na produção do Pacheco e Silva. Inclusive a defesa da esterilização daqueles que chamavam de degenerados. Então, pessoas com deficiência física, com problemas mentais, homossexuais e por aí vai. Então, essas medidas mais drásticas, né? Então, com a esterilização, e também a defesa de uma educação, reeducação higiênica, eugênica, né? Então, determinando comportamentos que seriam aceitáveis ou não, aquilo que traria saúde mental ou não, né? Então, por exemplo, toda uma normatização do que deveria ser a vida sexual das pessoas, todo o combate ao álcool e por aí vai, né? A exclusão daqueles que eles chamavam de indesejados, né? Ou seja, exclusão no sentido de institucionalizá-los, né? Então, determinados comportamentos considerados desviantes deveriam ser segregados para preservar a sociedade. E, por fim, a seleção imigratória com o objetivo de branquear o país, né? Então, por exemplo, a gente vê com muita força na atuação do Pacheco e Silva na Constituição de 34, o combate à imigração dos japoneses, por exemplo. E, paralelo a isso, com muita força, as teorias organicistas, né? Então, a loucura passa a ser entendida como uma lesão cerebral, como uma má formação cerebral. Então, determinados comportamentos tentavam se associar
as questões anatômicas do cérebro. Daí a força da anatomia patológica, né? Então, os diagnósticos passaram a ser feitos através de exames anatomopatológicos, e não só através da leitura dos comportamentos pelo alienista, pelo psiquiatra, né? Essa busca pelas lesões e malformações cerebrais. E com muita força, isso se dá devido à descoberta, ainda no século XIX, do agente etiológico de uma das principais doenças psiquiátricas do momento, que era a neurosífilis, né? A sífilis, se não tratada no início, né, conforme a sua evolução, ela começa a atacar o sistema nervoso central e gerar diversos distúrbios psiquiátricos. E aí é o que eles chamavam de paralisia geral progressiva, a tal PGP aqui que eu estou apresentando. Quando os psiquiatras, os pesquisadores começam a identificar o treponema da sífilis no cérebro, e identifica que aquela doença mental tem um agente etiológico estabelecido, definido, isso passa a ser o modelo para determinar a busca de diagnósticos de diversas outras doenças psiquiátricas, né? Então, o modelo inaugurado pela descoberta da neurosífilis, do agente etiológico da neurosífilis, passa a pautar toda a busca pelos diagnósticos das demais doenças, né? E o contraponto disso é que eles eram absolutamente contrários à psicanálise. A dimensão do inconsciente era algo intolerável para essa psiquiatria hegemônica, né? O Pacheco e Silva tem diversos textos em que dizia que a psicanálise era charlatanismo, por exemplo, né? Que o Freud era um grande charlatão e que não existia essa coisa do inconsciente. A questão é orgânica. A loucura está no cérebro, como peça anatômica. Não tem nenhuma outra dimensão além disso. Então, o tratamento psiquiátrico tem que se dar com uma ação no cérebro, né? Então, daí a gente entende como todas essas propostas do Osório César, dentro desse ambiente que se dá aqui, né, nesse mesmo período, elas eram tão gritantes, né, tão contra-hegemônicas. Mas é interessante porque o Osório César é contratado para trabalhar no Juqueri no laboratório de anatomia patológica. Depois ele dá essa virada, digamos assim, né? Tem seus comportamentos desviantes também, né? Aqui algumas fotografias desse período que eu acho bem interessantes. Em 1929, o Pacheco e Silva funda uma escola com seu próprio nome, Escola Pacheco e Silva, para menores anormais, dentro do Juqueri, né? Que era destinado ao tratamento de meninos reeducáveis, né? As meninas ficavam no pavilhão junto com as mulheres adultas, os meninos reeducáveis que poderiam voltar ao mercado de trabalho, poderiam ser reabilitados para o trabalho, iam para essa escola e tinham um treinamento, né, um tratamento todo militarizado, como a gente pode ver aí nessa fotografia. E embaixo, uma fotografia da oficina de laborterapia do Juqueri, do comecinho da década de 30, coordenada pelo Pacheco, em que a gente vê ali em cima da mesa uma pequena moldura com uma suástica. Obviamente que havia um alinhamento nesse começo dos anos 30 às ideias nazifascistas, né? Com toda a defesa que os nazifascistas faziam da esterilização, por exemplo, né? E toda a questão da melhoria da raça, havia um alinhamento nesse sentido que, obviamente, anos depois foi negado por todos aqueles que o apoiaram aqui no Brasil no começo dos anos 30. Falando ainda do Juqueri, desse período, a gente tem aqui um gráfico que eu produzi a partir da leitura dos prontuários, dos dados coletados de todos os pacientes que foram internados entre 23 e 37. E aí a gente vê, a partir da década de 30, um crescimento bastante significativo do número de pessoas que foram internadas ali no Juqueri. Isso se dá especialmente a partir de 30, quando é criado o Departamento de Assistência aos Psicopatas de São Paulo, que é um órgão do governo estadual que centraliza as ações políticas sobre a psiquiatria de São Paulo, e quem é nomeado diretor é o Pacheco e Silva. Então, com essa organização, né, desses serviços que estavam um pouco dispersos pelo Estado, o Juqueri passa a ocupar um papel central e o número de pessoas internadas é bastante considerável. Então, desde a época do Franco da Rocha, na verdade, haviam textos reclamando da superlotação do Juqueri, né? A superlotação é uma rotina na história do Juqueri, desde a sua inauguração. A gente falou aqui, né, de 14 mil pessoas internadas. Eu cheguei a ter um documento da década de 60 registrando 18 mil, né, um número
absurdo, né? Um número absurdo. Mas desde a sua inauguração, já há um problema de superlotação. E a gente vê esse número crescente de pessoas entrando. Numa internação de longo prazo, a conta não fecha. Pessoas entrando cada vez mais e gente não saindo. A superlotação passa a se dar. E 32 ali tem um pico, né? Devido à guerra de 32, em que alguns outros hospitais psiquiátricos pelo interior foram usados como hospital de guerra, e esses pacientes foram transferidos para o Juqueri. Entrando agora, então, nas terapias que eram praticadas. Aqui, de alguma maneira, aquilo que eu já falei para vocês, o modelo da sífilis, né, que a partir do momento em que lá no século XIX ainda se identifica o agente etiológico da neurosífilis, isso passa a ser um modelo que vai pautar essa psiquiatria emergente, né, do comecinho do século XX. Bom, vamos começar com a primeira delas, que é a malarioterapia. Não sei se todos aqui já conhecem. É importante frisar, antes da gente falar das técnicas daqui em diante, que todas essas que nós vamos apresentar aqui foram desenvolvidas a partir da mais pura experimentação, da observação do dia a dia de psiquiatras do mundo todo, né? A primeira delas, a malarioterapia, né, que é as terapias piretógenas. Então, se a ideia era uma ação sobre o cérebro, os psiquiatras passaram a perceber que pacientes que tinham lá neurosífilis, quando tinham um pico de febre muito alto, tinham seus sintomas reduzidos e alguns deles até uma remissão completa, eram curados, depois de passar por um processo febril muito intenso. Então, qual era a lógica? Tentar provocar essa febre para que esses pacientes fossem curados. Tentaram várias técnicas. Nos prontuários do Juqueri a gente vê várias técnicas. Então, injeção de proteína, por exemplo, né, de leite, que gerava essa febre alta, até que perceberam que a injeção da malária, né, pegava o sangue da pessoa com malária, injetava na pessoa que tinha lá a paralisia geral progressiva, e aí conseguiam cuidar dessa febre com um pouco mais de atenção, através de alguns medicamentos. E a febre gerada pela malária é altíssima, de 42 graus, por exemplo, né, e depois controlavam a febre. Daí vem a tal da malarioterapia, que foi desenvolvida por médicos de Viena, né, o Wagner e Aureg, em 1917, e o Pacheco implanta no Juqueri em 1925. Essa é uma técnica que foi utilizada largamente em homens, né, por conta da sífilis. Eu peguei pouquíssimos prontuários de mulheres que foram tratadas, né, com caso de neurosífilis e tratadas pela malarioterapia. Era uma técnica usada largamente em homens, né. Bom, alguns anos depois, então, a malarioterapia foi vendida, né, como uma técnica absolutamente inovadora, uma técnica revolucionária, que apresentava resultados minimamente eficazes voltados a uma determinada doença, que era a paralisia geral progressiva. Isso nas publicações era, né, o Pacheco chega a chamar esse momento de segunda revolução psiquiátrica, a primeira feita por Pinel e a segunda pelas técnicas que se inauguraram com a malarioterapia. Anos depois, com a questão da paralisia geral progressiva minimamente encaminhada, as atenções voltam-se para a demência precoce, que depois, né, uma mudança conceitual passa a ser chamada de esquizofrenia. E alguns médicos também perceberam que pacientes esquizofrênicos, após um coma, ao voltar do coma, tinham seus sintomas, os seus delírios reduzidos. Tem um relato do Franco da Rocha muito interessante, ainda anterior a isso, que conta o caso de uma mulher do Juqueri, que estava no pátio, duas mulheres estavam no pátio do Juqueri, e numa briga entre elas, uma dá uma paulada na cabeça da outra, e essa mulher desmaia, fica em coma por um tempo. Quando voltou do coma, tinha seus delírios reduzidos. Ele diz, olha, obviamente não vamos dar paulada na cabeça das pessoas, mas deve ter aqui alguma conexão que a ser estudada, né? E anos depois surge a tal da insulinoterapia, mais ou menos com essa lógica, de provocar um coma para que os delírios da esquizofrenia fossem reduzidos. E a ideia, então, era injetar doses progressivas de insulina até o paciente entrar num coma hipoglicêmico e aí depois tirá-lo do coma, né? Uma técnica desenvolvida por Manfred Sackel em 1935 e já em 1936 o Pacheco traz para o Juqueri. A próxima delas vem ainda um pouquinho depois, a convulsoterapia, que também é essa ideia de que pacientes que haviam tido convulsão voltavam do processo convulsivo com seus delírios reduzidos. A primeira tentativa foi com um medicamento chamado cardiazol,
né, desenvolvido em 1936, e mesmo em 1936 já o Pacheco já começava a testar em alguns pacientes do Juqueri. O cardiazol tinha alguns inconvenientes, segundo os psiquiatras, porque ele gerava, entre a aplicação e o início do processo convulsivo, uma aura, uma sensação de morte iminente fortíssima, em que os pacientes entravam num pânico, num pavor profundo, e nunca mais queriam ser submetidos a essa técnica. Ela era uma droga cara, né? E com o início da Segunda Guerra Mundial, ela se tornou ainda mais cara, né? A importação dela se tornou inviável economicamente. Então começaram a testar várias outras coisas para provocar convulsão. Uma técnica desenvolvida no Juqueri foi a injeção de cânfora, por exemplo, para provocar a convulsão. Em 42, pesquisadores italianos, observando matadouro de porcos, né, na Itália, viam que o eletrochoque era utilizado em alguns casos, em algumas situações dentro desse matadouro, e percebia que alguns porcos entravam num processo convulsivo, né? E aí ajustaram a dosagem para provocar o eletrochoque em seres humanos sem que houvesse óbitos, né? E aí desenvolve-se a técnica tão conhecida da eletroconvulsoterapia, né, em 1942. E que, segundo os psiquiatras, tinha algumas vantagens em relação ao cardiazol. Primeiro, o custo, porque você comprava um aparelho, você poderia utilizá-lo milhares de vezes, né, em vez de ter que importar caixas e caixas do cardiazol. Ele não provocava a tal aura, essa sensação de morte iminente, né? E com uma vantagem plus, segundo eles, é que isso gerava amnésia, né? Então, alguns pacientes não se lembravam depois que tinham tomado eletrochoque, então não tinha essa resistência que o cardiazol gerava, né? E aí tem toda a questão do eletrochoque que vai ser praticada anos depois, em larga escala, para todos os tipos de doenças mentais que vocês possam imaginar, e dentro da ditadura militar, em alguns hospitais e algumas instituições, como algo punitivo, né? Algo punitivo, que isso a gente já tem uma história mais contada sobre isso. Bom, e por fim, essa técnica foi introduzida aqui no Juqueri um pouco depois que o Pacheco e Silva já havia saído do hospital, que são as psicocirurgias, a lobotomia e a leucotomia. Então, se a ideia era que a loucura estava no cérebro, a partir de determinados estudos, entendia-se que as pessoas agitadas, agressivas, violentas, tinham a sede da loucura no lobo frontal, né, do cérebro. Logo, qual seria o procedimento? Eliminar o lobo frontal do cérebro. Então, daí do desenvolvimento da lobotomia pelo médico português, o Egas Muniz, que vai receber o Prêmio Nobel de Medicina pelo desenvolvimento dessa técnica em 1949. Inclusive, a gente tem o registro de alguns pacientes, tive o contato do Juqueri, que passaram pela oficina do Osório César, em que produziam arte antes da lobotomia e algumas obras de arte pós-lobotomia. E o resultado é gritantemente diferente, né? Triste, extremamente triste. Bom, falar das técnicas, para a gente caminhar aqui para o final da nossa fala, a ideia era mostrar um pouco as dimensões sociais, um pouco o que isso revela, para além da técnica propriamente dita, né? Analisando os prontuários daqueles que foram submetidos a essas técnicas, tem uma parte do prontuário que diz saída, né? Se recebeu alta, não recebeu alta, o que aconteceu com esse paciente. E o número de óbitos chega a 55%, e grande parte deles em pouco tempo depois que foram submetidos a essa técnica. Então, qual a primeira contradição entre as revistas e os prontuários? É que isso era vendido como uma técnica absolutamente revolucionária, né? O progresso da ciência, e quando a gente vê o prontuário, o número de óbitos era gritante, muito diferente dos números apresentados nessas publicações, né? Um recorte, ao longo do trabalho do mestrado, depois que a gente tiver interesse para ler, tem vários desses gráficos, vários recortes que a gente foi fazendo, eu trouxe só alguns deles aqui. A questão do sexo, né, dos pacientes que foram submetidos. Então, a gente vê que até o início dos anos 30, a maior parte eram homens, muito por conta daquilo que eu falei para vocês, da malarioterapia, que era indicada para o tratamento da sífilis. Quando a gente entra nos anos 30, começa a chegar o cardiazol, chega a insulina, a lobotomia, o número de mulheres ultrapassa muito o número de homens submetidos a essa técnica. E aí é interessante esse próximo estudo aqui. Se a gente for olhar o conjunto dos prontuários do Juqueri, entre 23 e 37, a gente tem 75% são homens, 25% mulheres, né? 71, 29, né? Uma coisa assim.
Quando a gente olha só aqueles que foram submetidos a essas terapêuticas, é quase metade. Então, o número de mulheres submetidas às técnicas era muito maior do que homens nessa proporção, né? Outra coisa interessante, aqui a gente tem no arquivo o conjunto do Sanatório Pinel, né? O Sanatório Pinel foi fundado em 1924 pelo Pacheco e Silva. Em associação com alguns empresários, alguns outros psiquiatras, ele funda o Sanatório Pinel, uma entidade privada em que recebia pessoas com transtornos mentais vindo das famílias mais ricas de São Paulo. Depois, em 1944, ele se torna um hospital público. Olhando parte desses prontuários do Juqueri e do Pinel e as publicações que eram feitas nessas duas instituições, é possível perceber que grande parte dessas técnicas eram testadas nos pacientes do Juqueri, desenvolvidas nos pacientes do Juqueri e já estabelecidas eram aplicadas nos pacientes do hospital privado. Com uma exceção do eletrochoque, que como era, de fato, menos agressiva ao paciente do que era o cardiazol, uma técnica já um pouco mais estabelecida, ela foi aplicada primeiro no Pinel para depois chegar ao Juqueri. Mas todas as demais, isso fica bastante evidente, que elas eram testadas nos pacientes chamados, especialmente os indigentes, né? Naqueles prontuários em que não havia informação de origem familiar, da cidade, ou seja, pessoas que eram recolhidas das ruas, que vinham das cadeias públicas de São Paulo. Então, nesses, especialmente, essas técnicas eram desenvolvidas para depois serem aplicadas nas famílias mais ricas. Esse é um dado interessante. As profissões, e eu acho que um pouco vem no encontro disso que eu estou dizendo, no quadro de profissões dos prontuários, né, grande parte deles, cerca de 70% ali, não consta a profissão. Então eram pessoas que eram recolhidas das ruas, vinham dessas cadeias, ou com um diagnóstico bastante comum entre esses prontuários, que era o de vagabundo, né? O quadro diagnóstico é um outro dado interessante, que eu acabei não trazendo muito aqui, mas era uma variação de diagnósticos bastante interessante, porque ao mesmo tempo em que a conceituação era toda organicista, vinha dessa origem organicista, vários outros diagnósticos eram estabelecidos, eram colocados ali. Então, vagabundo, pederasta, né, amigo da ociosidade, né? Então, esses amigos da ociosidade que faz parte desse não consta desse gráfico aí, por exemplo, né? Para a gente caminhar aqui, finalizando, eu trouxe alguns trechos de algumas revistas, de alguns prontuários que mostram um pouco a realidade de quem recebia essas terapias. Um trecho tirado aqui de uma publicação nos anos 40 sobre as mulheres que eram submetidas ao cardiazol, o médico diz: elas resignam-se mais prontamente depois de ver que alegações quase infantis, como gravidez, menstruação, gripe, indisposição geral, não surtem efeito para dissuadir o terapeuta, levando o andamento da aplicação. Então as mulheres falavam: olha, eu estou grávida, estou menstruada, estou doente, estou debilitada. Aí o médico: não, isso é uma alegação quase infantil, vamos para a técnica aqui, né? Vamos cuidar de você. Num outro trecho, de 1932, já de um prontuário, diz o seguinte, e aí mostra um pouco quais eram as condições, né, bastante precárias nesse momento, muito por conta dessa superlotação que eu falei para vocês. Ele diz assim: esse paciente está internado há cerca de 24 anos, sem ainda ter observação psiquiátrica. Sua identificação se deu após 14 anos da sua internação. Não possuímos nenhuma informação sobre seus antecedentes, começo e evolução da moléstia. As únicas anotações que constam, no caso, datam de 1950, 18 anos, portanto, após ser internado, e referem-se à intercorrência de anemia secundária e síndrome desinteriforme. Estado atual do paciente. Foi apresentado a nós por dizer que estava escarrando sangue, examinando os dentes e a boca, em péssimo estado de conservação. Está emagrecido e aparenta ter a idade que tem. Isso é frequente. Nesse período, analisando, por mais que havia todo o esforço científico para o desenvolvimento de técnicas psiquiátricas modernas, colocando São Paulo na vanguarda, né, dos tratamentos psiquiátricos mais modernos, no paralelo a gente tem um abandono total desses pacientes nesse momento, dada essa superlotação e o número muito pequeno de médicos trabalhando ali. Mais alguns aqui, prontuário de um homem de 33 anos, desempregado, internado em 31. Diz assim: não conseguimos ingressá-lo no trabalho e temos a impressão de se tratar antes de um amigo da ociosidade do que de um doente. Melhor lhe ficaria em um lugar que lhe corrigisse a vadiagem do que nesse hospital, que só lhe poderá prejudicar e onde só prejudicará o meio,
pelas preferências e reclama pela animosidade que procura. Um amigo da ociosidade aqui, né? Num outro, muito interessante também, em 31, sobre a questão da homossexualidade transformada em um diagnóstico psiquiátrico. Um diálogo relatado no prontuário entre o médico e o paciente. O médico diz: pode se casar com um homem? O paciente responde: pode, se são iguais no corpo, se as pessoas são todas iguais. E aí o médico diz: e assim acha, a princípio, que os homens são iguais às mulheres no físico, que são feitos da mesma matéria. Depois, cercado pelas perguntas, reconhece a diferença de ambos e explica mal o seu modo. Pelas suspeitas, fomos levados a supor que o paciente é pederasta passivo a que ele confessou ser verdade. Por outro lado, sua voz, seus gestos, suas atitudes acanhada e afeminada, por si só conduzem àquela suspeita. Além disso, confessa ter ouvido vozes de pessoas que lhe falam muitas coisas. Diagnóstico: debilidade mental, pederasta passivo. Então, nesses trechos aqui, a gente consegue perceber que, por mais que se buscasse a famigerada lesão ou malformação cerebral, né, o que dava o tom era toda essa questão eugênica que a gente falou ali no início, né? Então era frequente procurar uma lesão no cérebro para determinar por que a pessoa era um homossexual, por que ele não trabalha, por que o filho não obedece o pai, por que a mulher quer trabalhar e não ser submissa ao seu marido, né? Porque a mulher gosta de ter relações, e aí por isso foi para o Juqueri, ou porque a mulher não quer ter relações com o marido, então também é mandada para o Juqueri. Então, tudo isso associado a uma busca incessante pela tal lesão cerebral, né? E pautada por esse espectro conservador bastante claro e por essas dimensões eugênicas. Então, estou ressaltando tudo isso nessa apresentação porque eu acho que aí salta aos olhos aquilo que o Osório César propôs como um mecanismo terapêutico, né? De compreender essas pessoas dentro da sua realidade, por uma outra abordagem que não é essa, né? E, por fim, para terminar essa fala, o historiador Mark Bloch, defensor ferrenho da luta antifascista, né, foi preso e morto pelo regime, diz uma frase que eu acho bastante interessante, que ele diz que a ignorância do passado não se limita a prejudicar a compreensão do presente. Ele compromete, no próprio presente, a ação sobre ele. Então, quando nós não entendemos, não nos apropriamos do nosso passado, além da gente não conseguir compreender o nosso presente, né, tinha aquela sensação, vamos estudar o passado para compreender o presente. Mas, além disso, compromete a nossa ação sobre o nosso presente, né? Então, eu falei no início da minha fala que a ideia era buscar rupturas e permanências. Eu acho que rupturas a gente pode notar, né? Grande parte dessas técnicas não são utilizadas mais, foram substituídas por outras formas terapêuticas, mas há permanências, especialmente no que tange a questão ideológica por trás disso, né? Temos aqui duas imagens, a da direita, da esquerda, da intervenção na chamada Cracolândia, e à direita as poucas que foram encaminhadas a albergues, ainda dormindo no chão, com fotografias que lembram muito as que eu peguei no Juqueri, diga-se de passagem, né? Quem teve contato com aquele livro, que se tornou um best-seller, né? O Holocausto Brasileiro, a gente tem fotografias bastante semelhantes a essas, né? Então, questões de saúde mental sendo tratadas de forma policialesca, comportamentos sendo analisados a partir dessa perspectiva, propostas de internação compulsória, né? Isso não acontecia no Juqueri, imagina, né? Isso é um passado, isso não acontece hoje, né? Então, essas coisas estão presentes. Então, eu acho que quando a gente traz uma discussão como essa e mostra perspectivas diferentes, contra-hegemônicas e que, de fato, trouxeram resultados bastante eficazes, né? Eu acho que é importante para a gente também entender o que se pratica hoje e, a partir dessa compreensão, poder transformar essa realidade. Então, agradeço. Bom dia a todos.